Salve, salve! Bem-vindo a mais uma aula de cinemática aqui em Física aplicada à perícia de acidentes, voltado aí para o concurso da PRF. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se e clique aí no sininho para receber as notificações. Continuando com o movimento retilíneo uniforme, vamos abordar agora a parte de gráficos, ou seja, entender como funcionam os gráficos aqui dentro do MRU. Primeiro, gráfico do espaço em função do tempo, ou seja, posição em função de tempo. Certo, relembrando só a equação horária da posição, S igual a SO mais VT, né, a famosa fórmula do sorvete. Lembrando que para construir o gráfico, vamos precisar aqui de um sistema cartesiano, então representado aí pelo eixo T e o eixo S. Fazendo uma analogia lá com matemática, na verdade esse T está substituindo quem? O X, né? E o S está substituindo quem? O Y. Então, ó, S substitui Y, enquanto que T substitui o X. Sim, se representarmos aqui ó, esse espaço inicial, que é uma constante, por m, e essa velocidade também, que é uma constante por m, então temos aqui uma função de primeiro grau. E aí o que a gente lembra lá da função de primeiro grau? O gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Nesse primeiro caso aqui, ó, temos uma reta crescente. Por que uma reta crescente? Representando o movimento progressivo. E no segundo caso, uma reta decrescente, representando aí o movimento retrógrado. Por que isso? Veja que ó, aqui o que acontece, ó, os espaços estão crescendo em função do tempo, enquanto que aqui ó, os espaços estão que diminuindo em função do tempo. Certo, e aí o que a gente pode observar com relação a esse gráfico? A gente tem o espaço, quando o ΔS aqui positivo, né, movimento progressivo, o espaço está crescendo em função do tempo e o tempo também sempre positivo. Quando a gente calcula a velocidade, o que a gente obtém aqui? Ó, variação de espaço dividido por variação de tempo. Como os dois são positivos, o que vai acontecer mais com mais na divisão? O resultado positivo, ou seja, a velocidade também será positiva. Então, no movimento progressivo, a velocidade maior que zero. Já no movimento retrógrado, a gente observa que o ΔS é negativo, a variação do espaço aqui assume sinal negativo. E o tempo sempre o que? Positivo. Quando a gente vai fazer a divisão aqui ΔS por ΔT, então a gente está dividindo um valor negativo por outro valor positivo. Logo, jogo de sinal aqui na divisão menos com mais, resultado negativo. Então, a velocidade aqui no movimento retrógrado é uma velocidade menor que zero. E quanto ao gráfico da velocidade em função do tempo? Veja que quando a gente fala da velocidade, novamente abordando aqui a função horária do espaço, que é S igual a SO mais VT, para a gente destacar a velocidade dentro dessa função horária. Essa velocidade aqui, ela é constante, um valor que mantém-se constante ao longo de toda a trajetória, não se altera, ou seja, o V aqui é uma constante. Certo, se essa velocidade é constante, então ó, ela é a mesma ao longo de toda a trajetória, seja positiva ou seja negativa, sempre a mesma ao longo de toda a trajetória, então não vai mudar. Só que quando a gente tem um movimento progressivo, velocidade maior que zero, então fica acima do eixo aqui ó, dos tempos. Enquanto que no movimento retrógrado, ou seja, velocidade negativa menor que zero, ela vai estar abaixo do eixo dos tempos. Certo?
E o que esse gráfico representa para a gente aqui, ó? Então, se a gente observar, se a gente pegar um intervalo de tempo, seja no gráfico aqui do movimento progressivo, seja no gráfico do movimento retrógrado, então, se a gente selecionar aqui o intervalo, ó, de T1 até T2, a gente consegue observar uma área tanto para o movimento progressivo quanto para o movimento retrógrado. Então, veja que formando aqui, ó, pela reta da velocidade e o eixo dos tempos. Então, se a gente destaca dois tempos aqui, a gente consegue formar sempre o que? Um retângulo aqui, seja a velocidade positiva, seja a velocidade negativa. A gente consegue sempre o que? Formar esse retângulo. Certo, então quando a gente observa aí, a gente percebe que a gente pode determinar essa área desse retângulo. Mas para que serve mesmo essa área? Né? Qual a relação dessa área aqui? A relação da área aqui é a relação com a variação de espaço, ou seja, a área é numericamente igual à variação de espaço. Professor, então quer dizer o seguinte, que se eu conheço o gráfico da velocidade em função do tempo e a questão me impedia que a variação de espaço durante um intervalo dado, eu posso calcular, se eu tenho esse gráfico, eu posso calcular essa variação de espaço pela área, é exatamente isso. Então quer dizer que o cálculo dessa área aqui fornece numericamente o valor da variação de espaço. Nesse caso aqui, como que a gente vai calcular a área? Ó, retângulo, a gente calcula sempre a área, base vezes altura. Então a base aqui, ó, é essa diferença entre T2 e T1, e a altura aqui é justamente o que? Esse valor da velocidade. Então lembrando que essa área, né, vai ser sempre o que? Um valor positivo. Então quando a gente fala de altura aqui, a gente está falando o que? De uma medida aqui, ó, em módulo, ou seja, um valor, né, positivo. Então quando essa velocidade aqui ela é negativa, então essa distância que é a altura aqui, a gente vai considerar o que? Como um valor positivo e não essa relação numérica negativa da velocidade aqui. Ou seja, a gente pega apenas o que? O valor absoluto do número aí para efetuar o cálculo. Ok, obrigado pela atenção. Muito bom avançar no nosso estudo e aperfeiçoar o nosso conhecimento. Assim, sua opinião é muito importante para nós. Então, se gostou, dê um like aí e também deixe sua opinião, né, com sugestões, né, para o nosso canal, para que a gente possa estar sempre atendendo você da melhor forma possível, ok?